Muito bom, querida Lu, especial demais, né? A Gê está colocando que ela ama muito, já tinha visto. Dá um alô também, bem-vinda, Carla. E sim, ele é muito especial porque ele traz justamente essa construção da relação, né? Bem-vinda, Carla, por favor, só dá um alô. Me conte. Olá, boa tarde. Boa Nossa, tarde. muito lindo, Lu. Boa tarde. Bom dia aí para vocês. Bom dia, boa tarde, bem-vinda. Muito bom, né? E assim, o que eu gosto muito quando a gente discute, eu vou falar de algumas abordagens e inspirações que a gente tem nessa ideia da pedagogia participativa. E quando a gente fala do recado que foi dado por esse grupo da Itália em especial, é que eles falam: torne invisível a infância. E o que a gente vê nesse vídeo é isso, né? A infância andando pela rua. Porque hoje, aqui no nosso país, as crianças quase não andam pelas ruas, né? A gente pouco vê as crianças, ainda mais quando são grandes centros, né? A gente vê muito pouco as crianças. E eu vou misturar um pouco da apresentação que eu fiz para vocês, né? Para continuar aquela apresentação da semana passada, com algumas histórias de relatos das crianças na escola, né? E pensando nessa ideia da rua, nós levamos um grupo de crianças para andar, e é muito importante que a gente saiba que na proposta de Reggio Emília, Loris Malaguzzi fala que as crianças têm 13 educadores, os adultos, as crianças e o ambiente. Então, o ambiente ele deve ser intencionalmente preparado para formar um contexto de aprendizagem. Então, a curadoria do espaço que a criança vai ser colocada, ela tem que ser muito bem pensada, porque ela é planejada. Aí entra a ação do adulto. O que é que a gente sempre tem que pensar no espaço, nos materiais que você vai oferecer, na materialidade desses materiais, porque muitas vezes você vai oferecer um papel, mas esse papel pode ser um papel de seda, pode ser um papel canson, pode ser um papel carbono. Que tipo de papel você vai oferecer? Então, isso é a materialidade do material. Então, nós temos que sempre fazer a curadoria do espaço, do material e sua materialidade, do tempo que vai durar aquela atividade que você vai fazer e das relações. A relação vai ser entre as crianças, vai ser entre o adulto e a criança, vai ser entre a criança e os materiais que você vai colocar. Então, tudo isso tem que ser muito bem planejado para que você possa fazer a sua parte na contribuição da intencionalidade daquela atividade. O resto são as crianças que vão construir. Então, eu lembro de uma atividade que foi feita, qual era a pergunta que as crianças queriam resolver? Nós queremos resolver a pergunta: por que o dragão solta fogo pela boca? E daí não é uma resposta que você sabe, por que o dragão solta fogo pela boca? Então, a gente vai pensar no que eles trazem, ou quais as famosas teorias provisórias. Por isso que eu gosto tanto, que são as hipóteses que as crianças vão trazer para você daquilo que ela está pensando. Então, a professora devolve a pergunta: o que vocês acham? Como vocês acham que o dragão solta fogo pela boca? Daí, um deles falou que o dragão engoliu um pouco do vulcão. O vulcão, a lava do vulcão, o dragão comeu. Então, aí, quando ele abre a boca, a lava do vulcão sai e solta fogo. Então, a primeira hipótese. Então, a criança de 5 anos traz um vulcão para dentro da discussão, né? Então, você tem aí vários materiais que as próprias crianças vão trazer. O outro acha que o dragão ele pegou um pouquinho do sol, porque ele é tão gigante, tão grande, que ele pegou um pouquinho do sol, e o sol ele é uma bola de fogo. Então, outra informação que a criança traz,
Onde ela ouviu isso? Que o sol é uma bola de fogo. Então, o dragão engoliu um pouquinho do sol e por isso solta fogo pela boca. Aí vem uma criança e fala assim: olha, eu acho que ele solta fogo pela boca porque ele comeu muita pimenta. Então, você vê, né? Então, a relação da criança com alguém que come pimenta e que arde a boca, né? Então, isso tudo vira discussões para você trabalhar por semanas, por meses, para você e aí você vai trazendo o que a ciência vai falar, o que você quer que eles levem para chegar num consenso do porquê que o dragão solta fogo pela boca, e aí você vai melhorando a relação da criança com os conceitos científicos ou teóricos ou históricos. Então, né, dessa forma que a gente faz essa prática. E tudo isso vira o que a gente chama de uma documentação pedagógica, né? Sempre lembrando aquilo que eu falei na aula passada: documento é um substantivo, documentar é um verbo e documentação pedagógica é um conceito. E muitas vezes é muito importante trabalhar para as crianças tem turmas que são muito agitadas e a professora também não tem um repertório muito extenso, então é importante a gente trabalhar com mini histórias. Então, essas documentações pedagógicas, elas podem levar 2 anos, 1 ano, podem levar 2 meses, 1 mês. Depende muito da professora, depende muito da turma que ela está. Então, isso ela vai dosando, né? Às vezes as crianças não querem mais saber daquele assunto, então está na hora de fazer um fechamento. Então, não é uma coisa que a gente vai, como na pedagogia que a gente chama de transmissiva, que você tem material didático, você tem uma apostila, você tem um livro, página 4, agora da página 4 à página 7, e o aprendizado está naquelas páginas. Então, isso não é o que acontece nessas abordagens participativas, né? E daí tem uma outra historinha que eu acho tão bonitinha, que crianças de 5 anos saindo numa cidade como São Paulo, e aí eles estavam andando perto da escola, era lá do Ateliê Carambola. E daí eu sei que as crianças viram, uma menininha viu uma plantinha saindo do concreto, da calçada. E daí ela falou: olhem isso, uma planta aqui na calçada, como dizendo, aqui não tem terra, aqui não tem jardim. Como que essa planta brotou entre a calçada e a parede, né, o muro? Aí um garotinho falou para ela assim: nossa, você não sabe isso? Você não sabe que toda cidade já foi uma floresta? Aí, olha a profundidade disso. Toda cidade já foi uma floresta. O professor ouve isso no passeio com as crianças, vai coletando tudo que as crianças falam e chega na escola e vamos fazer um círculo, uma roda de conversa para socializar toda a experiência do passeio lá fora. E aí a professora fala: olha, vamos voltar naquela questão, toda cidade já foi uma floresta. Então, se você acredita nisso, como você acha que essa memória de que toda cidade já foi uma floresta pode ajudar que a gente compreenda como que aquela plantinha nasceu no concreto, na calçada? Aí o garoto que propôs isso, ele vai falar: eu acho que é assim. A, a gente vai no banheiro e faz cocô. E no cocô, a gente pode ter comido alguma coisa que é uma sementinha. E aí, a sementinha vai junto com o cocô lá no esgoto. E lá no esgoto tem água, porque a gente deu a descarga, tem água lá. E daí, deve ter um pouco de terrinha lá no fundo, sabe? E pode ser, ele vai pensar até na hipótese da fotossíntese. Ele fala: pode ser que tenha um pouquinho de sol. E aí a sementinha vai virar uma plantinha. E essa plantinha vai crescer e vai rasgar a calçada.
Então, olha, e daí a professora vai falar, nossa, que interessante, agora então vamos representar isso como? Vai dar opções para as crianças representarem isso. Vai ser na argila? Vai ser no papel? Vai ser numa construção? Então, daí você tem os ateliês de construtividade, os ateliês de imagem, vários ateliês que vão oferecer os diferentes materiais. O que nós vimos na Itália, diferente daqui do Brasil, que eu achei que isso foi uma otimização de recurso lá. Em vez de termos várias salas e levar tudo para dentro de uma sala, todo mundo tem argila, todo mundo tem lápis de cor, todo mundo tem não sei o quê. Não, eles colocam uma sala de construtividade, uma sala de som e imagem, uma sala de criatividade, eles vão mudando as crianças de salas, mas as salas estão sempre esteticamente organizadas para o que a professora quiser. Algumas pessoas falam para mim, mas eu tenho 25 crianças na minha sala, como é que eu vou fazer isso? Ah, também lá esse problema existe, as salas não são de 4, 5 crianças, são de 20, 30 crianças. Mas o que acontece? Há uma atividade, a professora separa 4, o resto vai ficar com um auxiliar, com alguém que vai lá fora para andar com eles, farão outras atividades coletivas, enquanto que aquela atividade que precisa da atenção das crianças e da concentração da professora naqueles 4, para ela poder ouvir o que cada um vai falar, ela está só com um pequeno grupo. Então, os pequenos grupos, eles são uma das metodologias de trabalho dentro da sala de aula. Ah, mas os outros não farão aquela mesma atividade que aqueles 4? Talvez não, porque depois ela vai sentar com todo mundo e os 4 vão relatar para a classe o que fizeram e vão socializar tudo que foi feito. Então, existe um trabalho muito grande de socialização do conhecimento aprendido, e é a voz da criança que vai descrever o que foi feito e no que eles chegaram na conclusão. Tudo bem? Agora a gente vai para a apresentação para mostrar algumas imagens que eu acho importante para vocês. Podem me interromper quando quiserem, tá? Por favor, porque eu sou apaixonada por falar sobre essas abordagens. Deixa eu pegar. Ah, eu tenho que pegar a apresentação, desculpa aí, gente. Eu estou meio devagar aqui agora. Tecida, querida, muito bom trazer essa narrativa, porque traz justamente essa questão de como fazer, né? Porque as grandes dificuldades normalmente são, mas como é que a gente consegue trazer as evidências, né? Que essa educação socioemocional, trabalhada numa construção qualitativa, ela tem tanta construção de aprendizagem quanto de ensino, né? E nós sabemos que tem muito mais, né? Porque a construção de ensino, ela é muito ainda, né, específica, enquanto que a construção de aprendizagem é integral, né? Vocês estão vendo? Agora sim, sim. Então, eu não estou vendo vocês, tá? Então, se vocês precisarem se expressar, vocês falem comigo. Eu não consigo fazer isso e ver vocês ao mesmo tempo. Bem, aqui eu coloquei para vocês pessoas que me inspiram, tá? Então, tem Manuel de Barros, que é um poeta brasileiro que, assim, quem hoje trabalha com criança e educação é simplesmente apaixonada por ele. E olha que eu sou química, gente, mas Manuel de Barros é demais. Tem Howard Gardner, né, que trabalha com a teoria das inteligências múltiplas, eu gosto muito disso, porque você expande essas múltiplas inteligências, essas múltiplas linguagens. Emília Ferreiro, que a gente sabe que revolucionou a alfabetização, e eu gosto da maneira, principalmente quando a gente trabalha com os neurodivergentes, eu acho incrível ter a inspiração de Emília Ferreiro na cabeça da gente. Vygotsky, como pai do socioconstrutivismo, e as ideias dele, das EDP, das ideias dele de como você trata os símbolos, né? Eu acho uma coisa incrível, né? Eu sou, assim, apaixonada por Vygotsky, e eu gosto dele porque ele conheceu Piaget, apesar de Piaget não ter conhecido, então ele consegue trazer Piaget dentro da proposta dele, então por isso que eu gosto tanto de Vygotsky.
E acho que Vygotsky dialoga muito com a escola primária e a escola secundária, sabe? Paulo Freire, né, dispensa, para quem nesse grupo dispensa apresentação, né? E Loris Malaguzzi, que é quem iniciou a abordagem de Reggio Emilia, e no Brasil, o profissional, professor, doutor na abordagem de pedagogias participativas, e vamos dizer, o representante de Loris Malaguzzi no Brasil é Paulo Foch. Paulo Foch é um educador e pesquisador das infâncias, e ele tem o OBCI, que é o Observatório das Crianças, né? Hoje Portugal conhece muito Paulo Foch, porque ele fez o doutorado dele com o casal Formosinho, né? João e Júlia Formosinho. Então, ele é um super profissional, né? É muito bom ouvi-lo. E ele trabalha muito sério, Reggio Emilia, de uma maneira que a gente se encanta. Carla Rinaldi nos deixou o ano passado, né? E ela trabalhou com Loris Malaguzzi. Ela veio no Brasil o ano passado, ainda bem que ela veio e a gente pôde estar com ela pessoalmente. E ela é a pessoa que dedicou a vida inteira às escolas de Reggio Emilia, né? Tem livros maravilhosos e que ela nos deixou. Ariano Suassuna, que eu coloquei aqui porque eu sou simplesmente apaixonada por esse brasileiro, sabe? E eu vou deixar para quem gosta de ler uma carta. Eu escrevi um texto num jornal, é uma folha só, mas eu escrevi esse texto por causa de uma aluna de 16 anos que veio do Nordeste, apaixonada por Ariano Suassuna. Ela veio e ela foi aluna da escola que eu dirigi, e aos 16 anos que ela tinha, na época, ele morreu, e ela escreve uma carta falando da morte dele, que eu acho uma coisa maravilhosa, vindo de uma pessoa com apenas 16 anos, sabe? Que é o que me inspira a continuar na educação. Depois eu deixo para vocês, tá? Chimamanda Adichie, eu não sei quem conhece Chimamanda, mas ela tem um vídeo no YouTube que eu aconselho quem for assistir, a assistir legendado, porque a força da voz dela é qualquer coisa assim que é deliciosa, é muito forte a voz dela. E ela deixou um vídeo chamado Perigo, o perigo de uma história única, né? O perigo de uma história única. Esse vídeo, eu acho que todo educador deveria assistir, para saber como ter a escola da equidade, como respeitar cada um na sua história. Então, Chimamanda Adichie é uma ativista, né? Tem vários outros livros que ela escreve, mas esse vídeo depois virou um livro também, mas o vídeo eu acho muito interessante para quem trabalha com essas dinâmicas que nós trabalhamos da humanização e do respeito a todos, com cada um com a sua história, né? Aqui, isso daqui é uma coisa que eu gostaria muito, né, se a gente continuar trabalhando, que vocês pudessem me ajudar nesse mapa que eu fiz. Eu fiz um mapa, eu peguei inspirado numa escola de São Paulo, que também tem um mapa que eu tirei, quase fiz Ctrl+C, Ctrl+V e coloquei algumas contribuições minhas. Mas essa escola, ela colocou que a escola trabalha com tudo isso, com a mente, com as relações, com o mundo, com a ESG, né, com a ecologia e tal, sustentabilidade, o corpo e o espírito. E daí, eu acho que se nós pudéssemos, como eu sou da exatas, gente, eu preciso muito de uma coisa que faça conexões e que vá de um lugar para o outro e que não fique muito vago, senão eu não consigo trabalhar, sabe? Talvez eu também tenha algum tipo de distúrbio, né? Sei lá, TDAH, sei lá, mas eu gosto de poder pensar em rede, como está aqui, sabe? Então, assim, a mente, pensando na escola, indo para o item mente,
o que que a mente vai precisar? Das ciências sociais, das linguagens, da parte de STEAM, que hoje, para mim, eu trabalho muito com STEAM, porque eu acredito muito na ciência e na matemática e na arte como linguagem, como língua franca, sabe? Eu acho que a matemática e a ciência são línguas francas, como todo mundo fala que o inglês é. Na avaliação, só sobre avaliação, eu já discuti muito sobre avaliação, porque todo mundo cobra avaliação, desde a educação infantil, mas você tem que pensar, às vezes a professora tem na cabeça dela avaliação de prova, de teste, de papel, e a avaliação existe de maneiras muito diferentes. Quando a gente vê a taxonomia de Bloom, que vai falar dos tipos de palavras que você tem que tomar cuidado para colocar numa avaliação, para respeitar a idade e o repertório cultural e acadêmico da criança. Quando a gente fala de avaliação diagnóstica, antes de fazer uma avaliação somativa, para depois fazer uma avaliação que seja junto ao aluno, né? Que seja uma avaliação de feedback, de poder sentar com o aluno, que a gente chama de avaliação formativa, que Felipe Perrenot deixou para a gente, né? Traz para a gente. Então, assim, cada item que eu coloquei aqui, eles vão derivando várias outras questões, mas eu fico pensando que a gente poderia ajudar professores que estão começando no mundo para saber da aula dele, o que, que ele traz. Ele está explicando um conteúdo, mas esse conteúdo está trazendo o quê? Ele está indo para a parte espiritual, vamos falar da intuição, do autoconhecimento da criança, da inteligência emocional, né? Hoje a gente eu gosto mais de trabalhar com as metas habilidades do que falar de inteligência emocional, porque inteligência emocional para mim fica muito vago. E quando eu vou falar de metas, habilidades, eu transformo em coisas mais concretas no meu pensamento. Então, eu criei isso e deixo para depois, se vocês acharem assim, olha, mas eu acho que a escola, nesse seu mapa mental, está faltando ainda isso, está faltando aquilo, porque eu queria muito que a gente pudesse desenhar que escola nós queremos, quais as relações que a gente vê na escola, que a gente poderia colocar nessas caixinhas, não para dividir, tá? É tudo transdisciplinar, eu nem falo de interdisciplinaridade, eu falo de transdisciplinaridade, mas que a gente possa buscar pessoas que falaram disso dentro de cada um desses campos. Aqui, a Loris Palaguzzi deixou inúmeras frases, né? Essa é uma frase que eu gosto muito. Uma escola deve ser um lugar para todas as crianças, não baseada na ideia de que todas as crianças são iguais, mas que todas são diferentes. Então, é a escola da equidade e não da igualdade. E essa é uma sala de Régio que a gente percebe que os ambientes, eles são, por exemplo, eu já vi salas como essa, onde tinha 4 grupos em 4 espaços diferentes, sendo que havia 2 professoras, e dos 4 grupos, dois grupos estavam trabalhando sozinhos, porque a tarefa já foi dada, já foi discutido o que eles deveriam fazer. E quando você coloca a criança com material na mão para desenvolver alguma coisa que foi pedido para ele pensar, ele conversa com o amigo, ele não faz barulho, ele não grita, ele não fica ansioso. As salas de Reggio Emília são silenciosas, as crianças estão trabalhando, e quando eles estão trabalhando, colocando a mão na massa, como a gente fala, eles não são agitados, eles não ficam ansiosos. Então, eu acho isso incrível, sabe? Uma coisa que é muito diferente quando você deixa todo mundo sentado num lugar, esperando a professora dizer o que vai fazer. Então, para Loris Malaguzzi, uma escola precisa ser ética, política e estética. Eu acrescento a poética aqui em verde, porque, para mim, é poesia o que a gente acaba vendo quando as crianças têm o direito, a vez e a voz. É poesia. Mas isso é o que
falou para a gente fazer, uma escola ética, política e estética. E quando a gente pega a BNCC, a BNCC fala que é o documento normativo do Brasil, ela se descreve como um documento ético, político e estético. Ou seja, a BNCC para a educação infantil, ela está envolta nessas abordagens mais contemporâneas, né, que a gente tem visto. Para Loris Malaguzzi, uma criança possui 3 educadores, os adultos da família e da escola, seus pares, amigos da escola e crianças da família, e o ambiente, que hoje em dia está sendo chamado muito de território, porque hoje, mais do que nunca, quando se fala ainda desses países como o nosso, que nós tivemos aí os povos originários, e a gente quer proteger ou respeitar o território desses povos. Então, a palavra território, ela faz muito mais sentido no português do que a palavra ambiente, principalmente porque muitas pessoas confundem o ambiente de Loris Malaguzzi com o meio ambiente. E não, o ambiente é onde ele está inserido, pode ser uma sala de aula, pode ser uma sala sem janela, mas esse ambiente tem que ser pensado para uma criança estar lá. E ele deixa para a gente uma imagem de criança potente e completa, e produtor de história, um ser social. Aqui eu coloquei essa foto por conta do seguinte, essas são fotos dos alunos da minha escola que eu tive, né? E aqui nessa foto que tem essas 4 crianças juntas, abraçadas, nós temos uma menina que veio da China, nós temos o do lado dela que está abraçado com ela, é um peruano, e 2 brasileiros. Então, eu fico pensando que é tão bom quando a gente pode unir pessoas de territórios diferentes, né? Eu fico tão triste quando eu vejo pessoas incomodadas, né, no mundo, porque uma pessoa saiu de um lugar e foi para um outro país, e a resistência de se aceitar o outro no outro país, né? Eu trabalhei durante 3 anos ensinando português para refugiados, online, né, desde a pandemia, e quanta dor existe quando uma pessoa tem que deixar o seu país, trabalhando com venezuelanos, ensinando português para eles, ouvindo o relato deles, né, quanta dor de deixar o seu país, porque você não é respeitado lá no mínimo da sua dignidade, né? Então, eu acho que a gente deveria abrir mais para esses povos, né? Esses 2 menininhos aqui abaixados, eu nunca permiti, e aí eu sou chata nisso, tá? Desculpa. Eu nunca permiti que a gente entregasse uma coisa pronta para a criança, sem fazer com que ela pensasse. Então, quando a gente foi trabalhar com medidas, a gente primeiro perguntou se a gente poderia usar o braço como instrumento de medida, e até depois de muito tempo eles chegaram à conclusão no final do dia que não, porque cada um tinha um braço de tamanho diferente, que era muito importante que tivesse alguma coisa que fosse sempre igual. E quando nós apresentamos essa fita métrica, eles queriam saber quem inventou a fita métrica. Eu fiquei morrendo de vergonha porque eu não sabia quem inventou a fita métrica, mas porque eles acharam que eles queriam agradecer essa pessoa, porque essa pessoa pensou na fita métrica, e eles saíram medindo tudo que tinha na escola, eles queriam medir com a fita métrica, depois fizeram uma tabela das medidas, e eu acho isso muito rico, né? Aqui eu trouxe também uma coisa da pandemia, que eu propus, sabe aquela questão do Dia das Mães, né? Que toda escola faz festa para o Dia das Mães, e nós não faríamos. Aí eu propus para as mães, e a gente acabou ganhando um prêmio por essa ideia. Eu propus para as mães que elas fizessem releituras de obras de arte, mas ela e seus filhos. Então, você sempre vai ver aqui a imagem da obra de arte, e do lado uma mãe e uma criança da escola. E aí, aqui embaixo, que eu coloquei 3 gerações e uma história, você tem a avó, a mãe
e a filha, quer dizer, aquela garota em pé ali, ela é a neta e a filha das outras duas mulheres. E eu achei muito interessante tudo que as mães criaram, sabe? Foram inúmeras imagens, né, que elas criaram. Então eu vejo como que a gente pode brincar na escola, se divertir, e ao mesmo tempo isso fica uma produção coletiva, né, de família e, e escola. Aí nós vamos para a Escola da Floresta, que a gente estava comentando sobre a natureza, né? Eu trabalho com uma amiga que a gente faz o inventário da natureza para a gente trabalhar com materiais naturais dentro das escolas. E também, a gente falando da Escola da Floresta, que hoje é um conceito muito, muito lindo de outdoor education, a gente tem aqui os fungos cor-de-rosa numa árvore, que significa que a poluição é zero, né? Então, a gente fala que a floresta pode ser uma sala de aula, mas hoje em dia eu fico pensando que a floresta já é sujeito, ela ensina, ela é professor, ela não é só sala de aula, espaço de contextos de aprendizagem. Então, a gente sai na natureza para coletar peças e fazer muita atividade com essas peças. Então, você tem como... Isso são feitos por crianças da educação infantil, e a minha amiga que criou esse termo, Inventário da Natureza, ela já trabalha com bastante tempo com essa ideia. Ela é professora, ela não aceita deixar a sala de aula, ela falou que ela vai se aposentar como professora, e ela trabalha também com formação de professores, mas isso tudo são produções dela com os alunos dela. Outra coisa que eu também gostaria muito de deixar, nós estamos indo para uma sociedade que está envelhecendo, e essa ideia de Human Library, que é a biblioteca humana, é um conceito que nasce na Dinamarca, onde pessoas se reúnem em espaços onde o livro é a pessoa. E eu já fiz isso em dinâmicas com adolescentes, e eles amaram, porque eles tinham que ler o livro, né? A pessoa mais velha que ia fazer uma narrativa. E com essa ideia, eu acredito que nós deveríamos utilizar mais essa história, essa sabedoria, essa maneira que as pessoas têm de contar histórias, narrativas, e as pessoas mais idosas contam essas histórias com muita emoção, com muito detalhe, os adolescentes ficam encantados quando se deparam com um bom contador de história. E na escola que eu vi lá de Portugal, eu vi coisas assim, lá naquela escola lá de Vila de Famalicão. Você tinha uma idosa interagindo com a criança. E se a gente perceber a imagem, você vê a atenção da criança na pessoa idosa. Então, esses projetos intergeracionais, eu acredito, ainda mais que hoje em dia a longevidade está aumentando, eu moro numa cidade de pessoas extremamente longevas, né? Então, depois que elas terminam o trabalho, elas poderiam muito trabalhar, e as escolas não se abrem para isso, e eu acho isso uma pena. Então, dou parabéns a Portugal por essa escola que eu visitei e que eu me apaixonei. E eu gostaria muito que os alunos que passassem por uma escola como essa pudessem, no final, quando saísse da escola, escrever essa frase que tem no poema Infância, de Carlos Drummond de Andrade, que fala: "E eu não sabia que a minha história era mais bonita que a de Robinson Crusoe". Então, eu fico por aqui, né, para poder ouvir vocês, mas é isso que eu queria trazer para vocês, né? Aqui, última foto, um menino de 4 anos que ele fez esse buraco e ele falou que era a máquina fotográfica dele, era uma pedra de gelo, né, que a gente disponibilizou. Deixa eu parar aqui.
para a gente poder conversar e vocês me dizerem o que vocês acharam de tudo isso. O que é que eu achei? Posso falar? Por favor. Eu achei que nós estamos vivendo um capítulo muito importante da história da escola e da pedagogia. Certo? O que você fala é a atualização do movimento de humanização da escola, que foi levantada no século XVI por agora me fugiu o Rabelais, quando ele sonhou com a Abadia de Teleme, tá certo? Que não vai mudar a escola, porque quando nós pegamos e lemos a Ratio Estudiosa dos Jesuítas, e nós lemos a Didática Magna, eu estou lendo, relendo e refletindo sobre a Didática Magna do Comênios, porque a Didática Magna do Comênios é a matriz da escola desumana. É a escola capitalista, racionalista, mecanicista. E isso é a instituição, no sentido dessas representações profundas que marcam o capitalismo, e nós vivemos numa sociedade capitalista pseudo-racionalista e mecanicista. Entendeu? Então, isso que está acontecendo é uma revolução. O irônico é que 100 anos depois de Lutero ter começado a incentivar a criação de escolas e os jesuítas, então, terem entrado com os colégios para competir com os protestantes, que essa é a história da escolarização, né? A escola começou a apresentar os mesmos problemas que aparecem hoje. E Comênios, que era um cara inteligente, mas ele era um cara do século XVII. Ele era um religioso protestante dos irmãos morávios. Ele captou tudo isso. E ele queria essa outra escola onde se aprende brincando, onde professores não adoecem, não se esgotam, onde as crianças brincam. Mas o que é interessante é que ele está dominado pelo espírito cartesiano e galileano. E na apresentação que ele faz, já na apresentação da obra, ele diz: a didática magna agora vai indicar como é que vai ser possível educar de maneira fácil e eficaz todos os jovens, etc. e tal. Isso vai dar certo. Por quê? Se inspira nas artes mecânicas. Está lá no começo. Está definida em termos de ano, meses, dias e horas. Olha o enquadramento. E eu não dei muita importância para isso. Eu fui me dar conta disso quando eu cheguei no capítulo 32. Eu recomendo a todo mundo que compre o livro Didática Magna e leia, porque é a matriz dessa escola desumana. Quando ele diz que a escola, o método era a didacografia. Transpor a sala de aula a tipografia. Como é que o mestre escreve na cabeça das crianças o conhecimento? Bom, esse problema vai ser levantado. Ele mata a criança. O desejo. Não tem. Então, é incrível como tudo que ele pensava não acontece. Ele dá proposta exatamente contrária. O relógio é o modelo dele. Ao longo da obra, entendeu? Vai aparecendo. O homem irracional que tem que dominar o mundo. E essa é a nossa grande matriz. É Rousseau que vai levantar o problema depois do Emílio.
como fazer uma escola que forme crianças que não se deixem dominar e que não se tornem dominadoras. Então, aí, quem vai fazer esse trabalho é o Pestalozzi, uma história muito bonita. Eu disponibilizei para você um livro que eu traduzi aqui do Michel Suetar, O que é a Pedagogia, que é um resumo que ele faz da vida e obra de Pestalozzi. Todas essas questões que nós estamos tratando aqui foram levantadas por Pestalozzi. O que a Lu está fazendo, o que esse povo está fazendo, é o que Pestalozzi fez entre 1770 e 1825. Ele é a matriz funcional, conceitual e operacional, funcional, entendeu? Da pedagogia. É muito rico e muito interessante essa figura que precisa ser resgatada. Bom, daí nasce o movimento, né, com outros nomes, com Herbert, né, com o do Jardim da Infância, me foge agora o nome dele, bom, que vai dar no movimento da escola ativa, tá certo? Então, o que eu vejo nos relatos da Lu desse movimento é a atualização desse movimento. E, convenhamos, é e continua sendo minoritário, marginal, porque ele está na contramão do que é o sistema. Essas propostas todas são absolutamente revolucionárias. E essa revolução consiste em fazer do educando o sujeito. Um sujeito que fala, que tem o seu lugar, que aprende os limites, entendeu? Isso é que me chama a atenção, tá certo? Então, tu está nesse movimento, onde está Freinet, que eu acho fundamental, onde está o Ri, entendeu? E fico feliz de conhecer esses outros nomes da Itália que estão também, tá certo? É o movimento mais amplo, entendeu? Que está aí presente. Então, eu me congratulo com a Lu. Agora, acho que também a gente pode aprofundar. Por que é assim? Aí eu volto, Lu, ao conceito do Zizi. A instituição é o espírito. O filósofo Hegel falava do espírito do mundo, do espírito de um povo. A teoria diz, fala do imaginário, tá certo? Bom, o espírito que prevalece em nossa sociedade é o espírito capitalista, que é reificador, e que usa as pessoas como meio. E o capitalismo não tem interesse em desenvolver as crianças. Não tem interesse na educação universal. Para existir capitalismo, tem que existir capitalista e não capitalista. Ora, quando Luiz Inácio Lula da Silva, um operário metalúrgico, diz que tem que botar a escola e todo mundo tem que ir para a escola e multiplicar a escola e universidade, isso é a maior ofensa que ele está fazendo ao capitalismo. Ele não briga com os banqueiros tanto, ele não briga, mas a semente da destruição do capitalismo está exatamente na educação de toda a população. E quando você tiver 80% da população com ensino médio completo na universidade, entendeu? Nós podemos imaginar o quanto de questionamento vai ter essa ordem. Tá certo? Então, eu me congratulo e espero que a gente continue nesse encontro tão produtivo. Parabéns, obrigadão, viu? Eu que agradeço, né? É uma honra ter o professor Rogério trazendo tudo isso, né? Olha que lindo. Vou ter que assistir de novo para anotar todos esses nomes e anotar toda essa linha de raciocínio dele que foi perfeita. É isso, a gente tem que... eu me lembro que eu entrei na universidade
em 79. E aí, na época, na universidade, tinha uma matéria chamada EPB, que era Estudo dos Problemas Brasileiros. Eu fiz a graduação na Unicamp, era a primeira vez que eu saía da minha cidade para ir para uma outra cidade. Assim, eu tinha aquela coisa da coragem, mas do medo, né? Porque era muito jovem. E aí, esse professor pediu para a gente fazer grupos, e anotar o nome dos grupos e depois passar para eles. A gente ia se reunir para todo mundo definir o nome de um grupo, e a atividade naquela aula era essa. Ele deu um texto para a gente ler, e nós tínhamos que sair de lá e entregar o nome dos grupos. Fizemos isso. Aí ele pegou a lista, né, e começou a falar, eu quero conhecer os grupos, né, o grupo chamado tal, não me lembro agora os nomes. Aí quem são? As pessoas levantaram a mão e se apresentaram. E durante a discussão, no grupo que eu estava, as pessoas falaram, como é que nós vamos chamar o grupo nosso? E eu, gente, eu fui apaixonada, eu queria ser cientista da NASA, eu sempre gostei de Perdidos no Espaço, Star Trek, eu tinha carteirinha de tracker do lado da minha identidade, eu era do clube, recebia revista tracker, eu sempre fui do espaço. E daí, por ser do espaço, eu falei para ela, gente, podemos colocar o nome de Yuri Gagarin? E daí, elas falaram, quem foi Yuri Gagarin? Daí eu falei, ele falou, a Terra é azul, né? Então, ele foi um russo que foi para o espaço, né, e tal, viu a Terra fora da Terra. E elas adoraram, que legal, você quer? Para mim, todo mundo aceitou o nome. Aí o professor pegou a lista e falou, Yuri Gagarin, quem é esse grupo? Nós levantamos a mão, mas ele ficou sério. E daí ele falou assim, quem deu o nome a esse grupo? Quem sugeriu? Daí elas olharam para mim, né? E daí terminou a aula, ele falou, nós começamos a nos levantar para sair da sala, ele falou, Maria de Lourdes, você fica, quero falar com você. E daí, gente, ele me levou para uma sala, na reitoria, e durante 3 horas, pessoas entravam naquela sala, pessoas diferentes, e perguntavam para mim, qual é o seu nome? Qual é a origem da sua família? O que você tem com o comunismo? Por que você colocou o nome de Yuri Gagarin no grupo que você... Gente, eu fiquei achando que eu ia morrer, sabe? Como falava aquelas pessoas que sumiram, né? Quando que a ditadura acabou. Mas eu fiquei impressionada de ter passado por aquilo. Daí eu repetia toda hora a mesma coisa. Eu gosto do Perdidos no Espaço, eu gosto do Star Trek, eu quero ser cientista na NASA, por isso que eu estou aqui na Unicamp. E eu gosto dele ter falado que a Terra é azul. Era isso. E aí eu repeti tanto isso para tanta gente que eles acharam que eu não tinha nada a ver com o comunismo, com nada. Mas então, assim, eu estava numa universidade criada por Zeferino Vaz, que era uma pessoa que queria uma universidade holística, mas diferente, porque eu estudei numa federal do Rio de Janeiro, que eu fiz o mestrado, e lá os prédios são separados, ninguém se une, ninguém nem se conversa. São prédios criados na época militar do nosso país, né? Que ninguém podia se reunir. E a Unicamp, não, ela se concentra, né? Num grande ciclo básico. Então, eu gosto de ficar pensando tanto nos pequenos quanto nas universidades que vão receber nossos jovens. Então, eu acho que a gente precisa estar sempre nesses 2 meios, e eu fico feliz pela possibilidade que vocês me dão de estar nesse grupo. Muito bom. Muito bom, querida Lu, é exatamente isso. É muito especial a construção que você trouxe, mostra exatamente essa questão da prática, né, que o Rogério colocou também. E é revolucionário, mas assim, nossa, é tão antigo quanto a nossa própria humanidade, né?
só que a gente não vê o que está na nossa frente, né? Que é voltar realmente à nossa natureza, a possibilidade de construir relações com os outros, né? E tem tantas técnicas, tem tantos métodos, tem tantas dinâmicas, né? Não falta o conhecimento sobre isso, mas falta realmente o reconhecimento, a valorização, perceber o significado e entender o sentido. Porque, assim, se até a nossa desistência, depressão, a falta de saúde mental não está sendo suficiente para demonstrar a necessidade que nós temos de nos relacionar, nós realmente vamos passar por períodos muito difíceis, né? Que é o que já está ocorrendo, tanto a nível das crianças, dos jovens, dos professores, né? Que não é só no Brasil, né? Me perguntam essa questão, falam, mas no Brasil, eu falo, não é só o Brasil. Em muitos lugares do mundo, né? Eu diria até todos, está tendo essa crise com relação à aprendizagem. Tanto que os países estão correndo para pensar o que nós podemos fazer diferente. Infelizmente, a estrutura base não é modificada, né? Que é, não, vamos continuar trabalhando o ensino, vamos continuar trabalhando algo direcionado, vamos continuar trabalhando dessa forma para ter o controle, porque, na verdade, quem está por trás disso não é educação. Vamos lembrar Paulo Freire sempre, educação bancária, constituição de mercado, constituição de, como é que fala, empregados, técnicos, e não de pensantes, conscientes críticos, seres humanos e tudo mais. Quem então, está atrás disso é Comênios, com a didacografia. O capitalismo, o racionalismo, o cientificismo. A produção. Entendeu? É isso. Agora, eu penso... E nós estamos vivendo isso. Os militares saíram, mas nós estamos sabendo em que país nós estamos vivendo. É. O que será depois das eleições desse ano? Então. Não é que com Lula chegamos à maravilha, não. Nós chegamos a um espaço em que se abriram um pouco, o projeto democrático avançou alguns passos, alguns palmos, e que permite esse tipo de coisa, por exemplo, que ela está fazendo. Mas, ao mesmo tempo, nós estamos vendo o movimento da escola cívico-militar, que é uma resposta aos mau funcionamentos da escola usual, que o Fernando Henrique chamou de a escola caserna. É a escola criada pelos jesuítas. Inácio de Loyola, que era um militar. E essa questão da ordem e da disciplina foi assumida por Comênios. São 2 capítulos específicos. Entende? Então, a instituição, nesse sentido, dessas significações profundas, estão aí presentes. Daí o problema que a gente precisa retomar, às vezes, colegas, é o problema da formação, quer dizer, como dar força e instrumento aos colegas que estão trabalhando nessa outra perspectiva. No encontro passado ficou muito claro, a universidade não ensina, a Secretaria de Educação não ensina, algum setor privado ensina a um custo monumental. O que existe no movimento da pedagogia institucional, por exemplo, são grupos, tá certo? Que se formam em formação cooperativa, tá certo? Quer dizer, como manter esse grupo e dar instrumentos teóricos e metodológicos para poder fazer o trabalho, que é a grande riqueza desses trabalhos. Tá bom, eu não vou falar mais hoje, já falei. Agradecida, querido Rogério, com certeza, né? Mas justamente por isso que a gente precisa fazer esse campo de avaliação e conscientização. Mas eu vou passar para a querida Lorena, depois passo para a querida Lu. Sim, querida Lorena. Nossa, queria te parabenizar, Lu, porque eu assisti a gravação do outro, falei até com o Zizi, ficou excelente a apresentação. E hoje completa esse ciclo com essa exposição maravilhosa. E colocar que a gente fala muito aqui em educação humanizadora, mas foi muito providencial o Rogério comentar a questão do crescimento e da valorização das escolas militares, porque é um contraponto. E eu comecei essa semana um movimento, eu comecei ontem, na verdade, de visitar algumas escolas aqui na região.
E eu não tinha pensado, e me veio a ideia agora, com essa reunião aqui, em visitar também as escolas com esse outro perfil. E eu vou colocar algumas na minha lista para poder visitar, para entrar nesses espaços. Porque a gente também tem que conhecer esse outro lado. Porque a gente sabe que as crianças estão nessa crise, mundial mesmo, Zizi. A gente não é um problema nosso, do nosso país. E um dos encontros eu comentei aqui, eu não sei, acho que a G estava, que eu falei, a gente tem que resgatar os nomes brasileiros, e esses nomes que têm muita presença no mundo também, igual você colocou, esses tantos teóricos, né, que são nomes significativos, o professor Rogério também, e a gente tem que realmente fundamentar isso, porque as pessoas não conhecem. Eu estou num curso de pós na neuropsicopedagogia, que o professor falou, gente, nas formações pedagógicas não está tendo tempo para ler, para entender Vygotsky, Piaget, Freire, Emília Ferreiro, eles não conhecem, às vezes vão mesmo por empírico para a prática, né? Mas não tem a base teórica, coisas assim que, gente, é fundamental a gente estudar para fazer igual a gente estuda na arquitetura, como desenha, como faz uma planta, para você se responsabilizar por um edifício, né? Pela construção, a gente tem ali o RT, responsável técnico. Se aquilo dali cair, o engenheiro, o arquiteto, me vê agora essa ideia. E aí você vai ligando as coisas e está tudo tão integrado que na formação pedagógica as pessoas têm que ter um pouco essa consciência. Eu vou mexer com o ser humano, então eu tenho que ter um conhecimento prévio daquilo que eu vou manusear, que é uma vida trocando com outras vidas. É uma via de mão dupla, né? A gente aprende, as crianças aprendem, e é um aprendizado constante, e quando você coloca o ambiente, né, como território, isso também me traz muita coisa do que a gente aprende no estudo do espaço, o espaço com o ser humano. Faz toda a diferença quando a gente vê ambientes totalmente desestruturados, tanto familiar quanto o ambiente mesmo, o território. Você vê que aquilo dali ou potencializa o aprendizado ou elimina, porque não desperta o interesse. Então, são muitas coisas. E muito obrigada, professor Rogério, por essa colocação, porque muitas famílias, às vezes, valorizam a escola militar, mas não têm noção do peso da formação engessada que está colocando nas crianças. Eles acham que aquilo dali, você formar em cima de uma disciplina rigorosa, é que vai dar valor. E eu vi também, eu acho até importante, vou resgatar esse vídeo, eu acho que eu comentei com vocês, Zizi, do professor Paulo Freire, que ele fala sobre disciplina, e ele fala a importância da disciplina, mas é num olhar de construção, de análise crítica, onde você tem a autoridade, o autoritarismo, né, que vai para o extremo, como você tem a liberdade e a libertinagem. Então, ele troca ideias em cima dessas palavras, desses conceitos na prática, e olha que a própria autoridade precisa da disciplina, porque senão você não freia ela, você cai numa autoridade. Então, eu vou tentar resgatar e colocar lá no nosso grupo do WhatsApp, mas muito obrigada a vocês por todas essas colocações. Muito, muito obrigada mesmo. Ô, Zizi, eu me inscrevo para começar no próximo sábado, para falar sobre pedagogia institucional. Tem tudo a ver com isso que acaba de ser dito. Viu? Tá certo, querido Rogério. Só tem uma questão que a querida Lu queria colocar. E você vê para a gente só ajustar a agenda, porque ela conseguiu uma grande amiga dela para estar participando. Aí, se você puder colocar, querida Lu, a gente vê a agenda para colocar os dias certinho. Não, veja bem, esses relatos são mais... Essa questão teórica para fazer essa amarração.
Porque, por exemplo, a formação pedagógica não é com Vygotsky, Vallon e Piaget. Essa é a formação psicológica, que é importante. A formação pedagógica é com Pestalozzi, é com Freinet, é com aqui o Loris Malaguchi, a Carla Rinaldi, entendeu? O Pacheco, é como é grupo de formação. Operacionalmente, materialmente, como por isso que esses relatos são importantes, que é o como concretamente se faz. E isso que as faculdades não ensinam. Vygotsky, Vallon, até Freud, mas nunca ensinam Freinet, por exemplo. Eu, depois de aposentada, que descobri Pestalozzi. E eu era professor na Faculdade de Educação. Bom, mas, professor Rogério, você até me coloca uma pulga atrás da orelha. Será que isso também não é intencional? Será, Zizi? É isso que eu ia dizer, porque o Paulo Freire é muito da prática. E eu posso garantir isso e confirmar isso da minha construção prática com ele. Agora, Paulo Freire é discurso. Ninguém pratica Paulo Freire. Desculpa, querido Rogério. Tem gente que pratica Paulo Freire, mas são pouquíssimos, é verdade. Mas eu não vejo dessa forma, eu tenho uma proximidade com ele, eu posso dizer que as coisas não são assim. Mas eu compreendo que a visão das pessoas que não tiveram com ele, e ele foi muito quebrado tudo que ele fez. Inclusive a construção prática que ele fez com as alfabetizadoras da América do Sul, da América Central e do próprio Brasil, dele estar no chão de escola com elas na prática, foi tudo quebrado e destruído, porque existiu alguém que caçou ele, né? Vocês sabem, eu não preciso dizer quem, nem o que, mas a memória dele e as construções que ele fez da prática foram quase todas destruídas. Vocês sabiam que os alunos dele até hoje são perseguidos? E ainda tem dificuldade de se colocar muitas vezes? Então, a situação é muito séria, tá? A gente está falando aí exatamente dessa força da educação bancária, dessas situações que ocorrem, e também desse campo do apagamento de alguém. Como que a gente apaga alguém? A gente pega todas as construções práticas que a pessoa fazia e tira e só deixa aquelas que eles não conseguiram apagar porque foram enviadas para o mundo inteiro. Agora, muitas que foram com pessoas da simplicidade mesmo, professorinhas alfabetizadoras, professores alfabetizadores dos mais recônditos cantos do mundo, desde a África, da América do Sul, América Central, entre outros, e do próprio Brasil, e muito lá, igual o professor Lauro de Oliveira Lima. Muito foi apagado, porque o professor Lauro de Oliveira Lima também foi caçado. Então, quem é caçado, né, é a história. A história, infelizmente, ela ainda é muito constituída a partir de quem a quer ou escreve. Então, a gente tem aí uma outra versão, que é a versão de quem viveu, né? Então, só complementando, né? E tem muita gente aí que é reconhecida, só uma última coisa, tem muita gente aí que é reconhecida e não faz nada de prática. Só é reconhecido falar do mundo afora, mas, na verdade, quem faz de prática são outras pessoas que estavam juntos, nem a própria pessoa faz. Então, a gente tem muita coisa aí que, às vezes, né, infelizmente, é se colocada a imagem de quem quer e não realmente quem é. Mas queria só complementar. Sim. Eu queria falar para vocês que, assim, nosso país é enorme, o mundo é enorme, mas, assim, hoje eu milito por essa infância, por esse respeito à infância, por essa sociedade que eu acredito que é possível, né? Senão a gente nem estaria aqui, eu acredito. E eu percebo, como eu trabalho com formação de professores, eu percebo que para a gente diminuir tensões, para a gente... O que nós temos... Tem duas coisas para mim que tem que ter na formação de professores, que é a autoria e a autonomia. Então, quando você dá autoria para o professor, que você torna o sujeito, porque hoje materiais didáticos, sistemas didáticos, uma série de coisas aí tomam conta, e o professor, às vezes, ele tem uma história riquíssima, e essa história riquíssima não chega na sala de aula. Então, a possibilidade da pedagogia participativa, que não é fazer para o aluno, pelo aluno, é fazer com o aluno, o professor, ele é coautor da história. E ele tem que ter autonomia para isso.
E quando a gente dá autonomia e autoria, eles começam até a estudar mais, porque eles percebem que não é só agora as escolas que eu dou formação, que a escola quer mudar, quer fazer essa pedagogia participativa, quer as crianças como autores, né, personagens, o centro do processo de ensino-aprendizagem, que é a escola da aprendizagem, não da ensinagem, a gente fala. A escola da aprendizagem. Professor, como que ele aprende? Quando você faz essa pergunta para o professor, ele tem que se deslocar dele para olhar o outro e ajudar a criança, ajudar o adolescente. Então, é isso. Mas eu fico feliz de poder trabalhar com vocês esses conceitos e, para mim, o professor tem que ser autor. Ele tem que ser autor. Daí, ele vai atrás de... quando você permite isso, né, e essas escolas participativas, elas produzem, né, como diz, eu já falei daquela outra vez, né, essa questão do registro, da documentação. Quando você gera um documento, né, como diz o historiador lá, né, monumento é monumento, você faz a pessoa se materializar naquilo que ele foi feito, né, se dá luz àquilo. Dan, obrigada. Olha, a Dani está com a mãozinha levantada, e se depois a Lorena tinha levantado a mão também, só perdia o momento Uma dela. ordem. Quer falar primeiro, Lorena? Você já fecha seu pensamento? Não, Porque que eu ia falar comentar. muito baseado no que você diz, trazendo a questão da arquitetura e a importância do como. Porque Lu, ela trouxe para a gente uma coisa vivida. Na escola. Como que foi feito? Como que foi feito com as crianças? A gente consegue entender um caminho. A gente consegue materializar aquela experiência. Nós não estávamos lá, mas a gente consegue perceber como que foi feito, como funcionou a cabeça da Lu para propor aquilo, para trazer aquela imagem das crianças medindo para a gente. E a questão do como. Quando eu vou apresentar meu trabalho, para desvincular, porque eu sou educadora socioemocional, eu não sou psicóloga. E, às vezes, muitos pais me procuram e eu preciso fazer essa distinção. E eu faço essa distinção de uma forma muito simples e básica, falando justamente isso. O meu papel é de educação. Eu estou aqui educadora, eu não sou da área da saúde. O que eu vou fazer? Eu vou mostrar. Qual que é meu papel? É mostrar como. Mas eu vou fazer isso sozinha? Eu que vou mostrar o como? Não, eu vou entrar no universo dele. E eu vou apresentar recursos e ele vai descobrir o como dele para lidar com os desafios dele. Mas essa palavrinha como, ela tem me rondado de várias maneiras. Aí o Rogério trouxe isso lá na psicologia, quando ele falou isso, me acendeu uma luz aqui dentro, que ele distinguiu, né, as contribuições dentro da educação da psicologia e da pedagogia. E quando eu me coloco assim, de uma forma simples, para que todos entendam, meu papel é mostrar como, é trazer recursos. E é muito dentro da arquitetura também, porque a minha formação, a minha graduação é arquitetura e urbanismo. E ninguém faz uma planta para ficar no papel. Isso na cabeça de um arquiteto é insanidade. Então, eu ali na formação da psicopedagogia, eu imagino que eu trazia muitos desconfortos o tempo inteiro, porque toda hora eu levantava a mãozinha, falava de autonomia, e eu falava, tá bom, mas como que a gente vai construir autonomia nessa escola do jeito que ela está constituída? Explica para a arquiteta aqui, porque a arquiteta está confusa. Eu preciso de um plano, eu preciso de um projeto, e esse projeto precisa virar algo concreto. E para virar algo concreto, precisa ter várias coisas funcionando juntas, que dentro da arquitetura vai ser, né, a fundação, qual tipo de estrutura que nós vamos usar. Uma coisa vai casar com a outra, a gente vai ter, por quais espaços nós vamos caminhar, como que vai ser essa interligação dos espaços. A gente pensa em tudo isso. Agora, na educação, parece que só palavras bonitas num papel bastam. E a gente está aqui para mostrar que a gente pode ir muito além, né? E eu agradeço a Lu, agradeço o Rogério, a Zizi, a todos vocês aqui presentes. Eu agradeço esse grupo por poder fazer parte, viu?
Era só isso que eu queria colocar para vocês, assim, que essa coisa do como mexeu comigo aqui. Sim, querida Lorena. É bem isso, Dani. Quando a gente vai, eu sou arquiteta e urbanista, e quando a gente pensa num projeto, no desenvolvimento, a gente já pensa integrado. E quando a gente vem para a educação, parece que é difícil ver a costura, né? Porque a gente não pensa só na planta, no funcional ali, na beleza. A gente pensa no hidráulico, no elétrico, na estrutura, fundação. E aí, na educação, quando a gente vem para uma reunião dessa e a gente estuda o ser humano no urbano, no edifício, né, na comunidade para desenvolver, atender o programa de necessidade. E aí, quando a gente vem para uma reunião dessa, e aí a gente vê nomes na psicologia, na pedagogia, na filosofia, a gente vê que é pensar integrado mesmo. Não é que um é mais do que o outro. É assim, a gente vê tão fácil que essa integração ela tem que acontecer. Por isso que essas exposições, Zizi falou muito bem, esses nomes, às vezes eles têm uma dimensão menor porque não abafou a história. E o professor Rogério colocou aqui, eu até anotei, vou rever a gravação também, o Pestalozzi, o Rousseau, o Freinet, a Lu colocou a Emília Ferreira, o Ariano Suassuna, gente, é nosso. Então, na formação pedagógica, a gente tem que ter isso daí também, as pessoas têm que pensar, por quê? Porque você vai mexer no humano, na formação humana, ela não é sozinha. Então, é bom falar sobre Piaget, Vygotsky, tudo, é bom a gente ter também, e é bom trazer também os nomes da pedagogia, igual foi colocado, Morri, Freinet, Rousseau, é bom trazer Paulo Freire também. Por quê? Porque, às vezes, eu estou estudando mais para um lado, mas o outro está estudando mais pelo outro, mas a gente não pode. Quando me falaram no curso que a pedagogia não conversa com a psicologia na universidade, gente, eu gritei, eu falei, cara, como não? Como esses alunos veem só uma matéria de psicologia, duas, numa formação pedagógica? Como na formação da psicologia, eles não têm noção da dimensão. Quando a gente lida com o neurodivergente, a gente tem que ter noção tanto psicológica quanto pedagógica e neurológica, neurociência. Zizi coloca, às vezes, as teorias, os conceitos da neurociência, está tudo interligado. Eu vou ficar com dó, porque eu falei aqui que meu curso está pegando mais aulas no sábado, e eu vou ficar de olho na estrutura desses sábados que vocês colocarem, porque eu quero ouvir mesmo a Lu, você, Zizi, você, Rogério. Dani, você podia trazer também. Acho que vai ficar muito legal, gente. Obrigada, viu? Agradecida, querida Lorena. Com certeza, a ideia aqui é a gente fazer a integração, né? Trazer todas as possibilidades, todos os métodos, todas as alternativas, as não alternativas também, porque a gente precisa refletir sobre elas, né? Como o querido Rogério sempre traz aí para a gente, né? E trazer essa ideia também da instituição, porque isso é muito sério, né? Se a gente não conseguir mudar realmente essas bases, nós vamos ter sempre vai ser a barreira. Então, se a gente conseguir de alguma forma achar um caminho para romper essa barreira, né? E eu vejo que tem, né? E é isso que a gente também está aqui batalhando para construir junto, né? O que eu queria conversar com vocês é só o seguinte, querido Rogério e querida Lu. A querida Lu, ela convidou uma pessoa, que é a Paula, para estar aqui com a gente na próxima semana. Mas aí, querido Rogério, eu queria perguntar para você, a gente pode passar a ver com ela para ser na outra semana, para poder fazer na próxima semana, ou Não, organizar. veja. A minha contribuição eu disponibilizei já durante a semana. O que eu traduzi do Fernando Ri e Aida Vasquez. A proposta pedagógica deles. Eu apenas recomendo às pessoas que leiam, para a gente poder, no momento oportuno, conversar a partir daquele texto. E eu prefiro que a Lu continue. Isso é mais importante.
para a gente não cair no erro da universidade. Veja, a minha faculdade é um desastre. Eu me aposentei professor da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília. Lá tem 3 departamentos. O mais importante é o TEF, Teoria e Fundamento. Parte do pressuposto de que o fundamento vem da teoria, é platônico. Sabendo os fundamentos teóricos, você passa para o departamento de métodos e técnicas, que vai criar direitinho, deduzir da teoria, e aí passa para o meu departamento de planejamento e administração para fazer as escolas funcionarem. E faz 60 anos e não mudou nada no Distrito Federal. Você não parte da escola, entendeu? Das práticas, para pensar sobre ela. Lembrando que Freud dizia, a educação, a pedagogia, é um dos ofícios impossíveis. Entendeu? Por quê? Porque se trata de transformar pessoas. E as pessoas não são transformáveis, elas se transformam, elas se educam. Então, eu recomendo aquela leitura, no momento oportuno a gente volta a falar. E eu vou mandar mais material sobre pedagogia institucional e lembro a tese, os colegas que tiverem mais vontade, esse livro do Soetar, que é pedagogia, falando do Pestalozzi, é de uma riqueza monumental. Que situa Pestalozzi como contemporâneo do filósofo Kant e de Rousseau. E como construir a pedagogia é incrível. Ele dizia, o educando tem que fazer de si sua obra, ele é sua obra, fazer uma obra de si mesmo. Isso é de uma riqueza monumental. Agradecida, querido Rogério. Aguardo a Lu da Gente, próxima. muito obrigada. Muito obrigada por tudo. Eu também vou ter que sair, porque tenho que me locomover agora. Claro, Muito agradecida. obrigado e até a semana que vem. Obrigado, se puder ser a Paula, é legal que ela disse que pode, e a Paula vai trazer uns insights para nós que eu acho que vocês vão gostar muito. Não percam Paula Mazzola, não percam. Um abraço, gente. Boa semana. Vou mandar a cartinha do Suassuna lá no grupo. Por favor, Tchau. querida Lu, parabéns, Tchau, agradecida. tchau. Tamo junto. Tchau. Na próxima semana, então, com a Até. querida Paula. Até. Tá. Bem-vinda, querida Carla. Eu já pedi, inclusive, para a G mandar para você o link do grupo, se você quiser entrar, tá? Muito bem-vinda.